Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula. Para finalizar o estudo da unidade 3, abordaremos aspectos inerentes ao perfil e à personalidade empreendedora. Acompanhe os temas que iremos apresentar nessa videoaula. Os objetivos dessa nossa quarta aula é apresentar o perfil e a personalidade empreendedora e ainda a temática do empreendedor estratégico. O autor inicia essa sessão indicando uma associação de três conceitos importantes e inerentes à personalidade empreendedora. O primeiro, a resiliência, é entendido como a capacidade de superar um distúrbio imposto por um fenômeno externo e retornar ao seu estado anterior, ou seja, uma capacidade de não se deixar abater. O segundo conceito é a visão de onde se quer chegar, ou seja, um foco sempre e constante nos resultados e nos objetivos. O terceiro conceito é o da criatividade e da inovação, na busca por novas alternativas ou aperfeiçoamento das que já existem. Vejam o diagrama que é apresentado no caderno didático. Nesse quadro, o autor nos mostra os conceitos de visão, resiliência, criatividade e inovação como impulsionadores da ação e da capacidade de realização dos empreendedores. Podemos, de certa forma, entender que ser empreendedor significa ser motivado pela autorrealização, pelo desejo de assumir responsabilidades e de ser independente. Os empreendedores estão sempre preocupados em aprimorar nas habilidades menos desenvolvidas e melhorar ainda mais nas que são mais fortes. O que diferencia os empreendedores dos demais é a maneira de como percebem as mudanças e como lidam com as oportunidades, tendo iniciativa para gerar um novo negócio ou um novo projeto, assumindo riscos calculados, criando sempre valor para a sociedade. Buscando dar um nivelamento quanto a essas características dos empreendedores, o caderno didático nos apresenta algumas pesquisas que buscam explicar melhor tais aspectos do comportamento empreendedor. Vejamos, em síntese, o pensamento de Filion, Dolabella e David McLellan. Filion diz que o empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos, e que mantém alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócio. O empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis oportunidades de negócio e a tomar decisões moderadamente arriscadas que objetivarão a inovação, continuará a desempenhar um papel empreendedor. E ele finaliza dizendo que um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Já Dolabella diz que um empreendedor precisa ser um inconformado, uma pessoa que enxerga as coisas sempre com os olhos de que pode fazer melhor, ter conhecimento sobre a área que vai atuar, quem usa, quem são os fornecedores, como é feito, quem são os concorrentes. Deve ser criativo, estabelecer uma rede de relações, fazer o seu networking e ter capacidade de liderança, no sentido de seduzir as pessoas para apoiarem a sua empresa. Por sua vez, David McLellan, um psicólogo americano, apresentou três necessidades ou motivos como responsáveis pelo comportamento humano. Para ele, os principais vetores da necessidade para que um ser humano possa obter a sua satisfação são a necessidade de realização, competir como forma de autoavaliação, a necessidade de afiliação, relacionar-se cordial e afetuosamente, e a necessidade de poder, exercer influência. As pesquisas são inúmeras nesse quesito, sobretudo visando proporcionar à maioria das pessoas a possibilidade de desenvolver as principais competências empreendedoras que no caderno didático foram sintetizadas num quadro. Vejamos.
As características atribuídas aos empreendedores podem ser resumidas nesse quadro, com destaque para inovação, orientação para o resultado, otimismo, capacidade de aprendizagem, independência, necessidade de realização e autoconfiança, entre outras. Muito embora seja necessária a busca pelo desenvolvimento dessas competências, uma ressalva se faz necessária, considerando que, mesmo que desenvolvidas, algumas das competências podem se tornar negativas. Um exemplo muito comum é a autoconfiança, que pode gerar uma certa prepotência. Ao indicar que o empreendedor não precisa, por exemplo, se capacitar ou se desenvolver. Então, deve-se buscar um aprimoramento consciente. Encerrando o caderno didático, o autor nos apresenta a temática do empreendedor estratégico. Em síntese, ele apresenta alguns casos de sucesso da cidade de Barcelona no ano de 1992, da cidade de Gramado em 2003 e a cidade de Goianésia. O autor nos chama a atenção para observar que, em todos esses casos, demonstram claramente a existência de uma situação-problema, seguida de uma ação empreendedora, capaz de solucioná-la e de evidenciar positivamente as cidades. Encerrando o caderno didático, o autor ainda nos convida a uma reflexão, onde ele propõe: não é muito difícil observar situações-problemas em órgãos públicos, não é mesmo? Mas, melhor do que observar essas situações, é transformar esses problemas em boas práticas, em situações novas, em práticas empreendedoras. E eu encerro aqui dizendo que foi um prazer ter estado com vocês nessa disciplina, e eu me despeço agradecendo a todos e desejando muito sucesso a vocês em suas jornadas. Felicidades!